Bom dia, povo de Deus, ou boa noite. Minha gente, eu não gravei o evangelho de sábado por conta da minha voz, que ainda não está em boas condições, meu povo, mas vai melhorar. Shalom a todos vocês e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Hoje, dia 21, segunda-feira, tempo comum, 16ª semana do tempo comum. E espero que Deus sempre nos proteja. Conto com isso, né? Não espero, eu conto com isso, confio nisso. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria, mesmo oprimidos por situações graves e problemas que parecem insolúveis, caminhemos com a certeza de que Deus combaterá em nosso favor. Ele nos pede apenas que escutemos com a sabedoria de seu Filho e convertamos o coração ao seu amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nosso bom Jesus, sagrado coração de Jesus, tu que nos amastes tanto, Senhor. Hoje venho até vós para pedir sua proteção e seu amor, como sempre. Hoje vamos fazer uma oração já pronta, que diz o seguinte: suba até vós, Pai onipotente, a oração deste povo, que filialmente vos adora, celebra e ama. Confirmai, Senhor, a nossa fé. Concedei-nos a força de a professarmos com sinceridade e a difundirmos com entusiasmo entre os homens, vossos filhos e nossos irmãos. Dai-nos, Pai clementíssimo, a esperança que não engana e que nos garante o ministério da Igreja Santa do vosso Filho e Senhor nosso Jesus Cristo. Confirmai-nos na caridade que supera todo o bem, difundida no nosso coração pela graça inefável do Espírito Santo. Iluminai, Senhor, os nossos pastores, sacerdotes, para que, unidos à sé de Pedro, deem um novo impulso à evangelização no mundo. Alentai a nossa oração, a intercessão materna de Maria Santíssima e de todos os santos nossos protetores. Amém. Também peço para que o Pai Celestial mande mais trabalhadores, pois a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Mas como ele disse, tudo que pedirdes em meu nome, Pai, será ouvido. Então, Senhor, peço de todo o meu coração, enviai mais trabalhadores, mais colaboradores para o seu reino, Pai querido. Também mais sacerdotes, mais ungidos do Senhor, que estamos precisando, Senhor, que o Senhor possa escutar. Pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, peço através de nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bora, minha gente, começou, segundou, vamos se animar, meu povo. Vamos para a leitura. Você vai pegar Êxodo, em Mateus, Êxodo. Você vai pegar Êxodo lá no capítulo 14, versículo 5 ao 18. Mesmo oprimidos, como já falamos, e tendo muitos problemas, nunca esqueça que a única coisa que nosso Senhor Deus pede é que nós possamos escutar a palavra de seu Filho, a sabedoria dele, né? Para que louvemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o Êxodo então, minha gente. A leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: o que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto
Estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e entraram e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fieirot, defronte de Elsefon. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxe para morrermos no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isto que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir os egípcios? Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação diretamente. Você vai pegar a sua Bíblia lá no capítulo 14 de Êxodo, que diz o seguinte, lá no versículo 5, as ações dos israelitas pareciam evidenciar temor, e isso melhor se ajustava à opinião egípcia a respeito deles do que o triunfo descrito no versículo 8. A palavra traduzida como fugido indica que eles caíram fora por completo, como fez Moisés após matar o egípcio. Em contraste com a palavra usada no versículo 4 para a fuga de perigo imediato, ela é normalmente usada para pessoas emigrando a fim de escapar do poder de uma pessoa poderosa. Você vai ver em Gênesis, capítulo 16, versículo 8. Você vai ver em 1 Samuel, capítulo 19, depois 1 Reis, capítulo 11. Os egípcios começaram a focalizar a sua perda, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir. Mais a mudança na situação dos israelitas. Mais uma mudança, né? Os mágicos egípcios tinham fracassado, mas até o momento o exército egípcio não tinha tido uma oportunidade para atuar. Com os israelitas vagueando e aparentemente cercados, certamente alguns escravos, animais e bens poderiam ser recuperados e destruídos. Do versículo dos 6 ao 7, para pessoas a pé, carruagens e cavalos deveriam parecer tão assustadores quanto tanques blindados. O Egito se orgulhava de suas carruagens, retratando-as na arte destinada a mostrar o poderio egípcio. No capítulo 8, com braço erguido, apresenta um vislumbre do estado de espírito dos israelitas. Você vai ver em Números, capítulo 33, versículo 3. Tendo sido instados a deixar o Egito, eles receberam bens para levar consigo e prosseguiam com alegria e não tinham qualquer motivo para olhar para trás com medo. Os versículos 5 e 9 forneceram uma perspectiva panorâmica. A perspectiva muda aqui para a dos israelitas, usando uma palavra que traduções antigas traduzem como e que autores hebreus podiam usar para fazer uma rápida mudança na perspectiva e dar aos leitores uma participação momentânea na experiência
de alguém na história. Quando o exército egípcio apareceu, repentinamente, os olhos dos israelitas se encheram de terror. Agora vamos saber... Isso não vou falar não. Vamos partir direto lá para o versículo do 11 ao 12. O Egito tinha estado há séculos preocupado com a morte, a mumificação e a construção de túmulos elaborados, alguns dos quais os próprios israelitas podem ter sido forçados a ajudar a construir. O terror transformou a alegria e exultação dos israelitas em sarcasmo e acusação. Eles consideraram Moisés como o responsável por sua iminente perdição, e eles próprios como vítimas desamparadas. Sua avaliação não levou em consideração nenhuma terceira opção, além da morte ou da servidão no Egito. Ao desconsiderar o envolvimento do Senhor, os israelitas se assemelharam ao incrédulo faraó. Depois, lá no versículo do 13 ao 14, a ordem não temais, dada como uma palavra da parte do Senhor ao seu povo, ou como uma afirmação de confiança antes de um combate, tem muitos paralelos. Em vez de ficar se defendendo, Moisés se concentrou naquilo que o Senhor iria realizar. As palavras aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, salvação e salvou, marcam as instruções para o encontro com as forças egípcias, o seu resumo e a sua comemoração. O grupo de palavras para salvar, no hebraico, a raiz yashá, foi empregado em várias situações, frequentemente militares, de maneira que a salvação tomou a forma de vitória ou de resgate. Faraó anterior receou que os israelitas pudessem lutar contra o Egito. Entretanto, algo maior aconteceu. O Senhor lutou por Israel contra o Egito. Vamos para o catecismo, tá, minha gente? Lá, o contexto é este, né? O povo de Israel, após séculos de escravidão, foi libertado. Finalmente, né? Ele foi libertado por Deus através de Moisés, como já é bem conhecida esta passagem. Porém, o faraó se arrependeu, né, da sua decisão e voltou atrás e foi perseguir, né, os israelitas com seu exército. Eu voltarei a falar de novo. Quem quiser ver um documentário sobre Moisés e este tema, não se arrependerá. Lá na Netflix, tá? E procure a história de Moisés. Você vai se apaixonar. Então, minha gente, podemos já ir diretamente lá para o catecismo, tá? Então, aqui a ação de Deus, você vai ver. A passagem ela é vista como uma demonstração do poder e da fidelidade de Deus, né? Para com quem? Para com Israel, seu povo. Ele intervém para livrar o seu povo da escravidão, da opressão e mostra o que ele é capaz, né? E ele é capaz de realizar coisas impossíveis, como nós sabemos muito bem, né? Da história. Segundo, sempre foi nos contado, né? Através dos pais ou de quem não teve pais católicos, através da Bíblia. Depois, segundo tema, a importância da fé. O povo de Israel é inicialmente tomado, né, pelo medo, pelo pavor, aprende a confiar em Deus, primeiramente, né, e depois eles começam a obedecer Moisés. Mesmo diante de uma situação aparentemente impossível, né, eles não tinham capacidade de compreender o plano de Deus, né. A passagem enfatiza a importância da fé em momentos de dificuldade. Ter fé em momentos de alegria e de felicidade é muito fácil, né, minha gente? Difícil é quando você está passando por momentos muito difíceis, muito complicados da sua vida. E aí você acaba
realmente se desesperando muitas vezes, né? Gente, nem eu não tô aguentando a minha voz. O problema é que eu já não gravei. Sexta-feira estava pior a minha voz. Mas hoje eu não posso deixar de gravar essa semana, tá, minha gente? Porque senão eu nem me sinto bem pra falar a verdade pra vocês. Eu já falei aqui pra vocês, né? Porque transmitir o evangelho não é só pra vocês, é de mim pra mim mesma, minha gente, tá? Isso aqui é uma coisa que me traz paz na minha vida, no meu interior. Então, continuemos, que vocês tenham paciência para poder escutar essa voz assim, né? Então, depois lá, profecia e tipologia, guarde este tema. A travessia do Mar Vermelho é vista como um prenúncio, né, do batismo cristão, assim como os israelitas foram libertados da escravidão no Egito, através da água, né? Os cristãos são libertados do pecado através do batismo. Depois, preparação para a terra prometida. A passagem também é vista como uma preparação para a entrada dos israelitas na terra prometida. Assim como eles foram guiados através do Mar Vermelho, eles serão guiados para a terra que Deus prometeu a seus antepassados. Êxodo é uma passagem que destaca a ação poderosa de Deus, a importância da fé e a preparação para a vida futura. É um exemplo da fidelidade de Deus para com seu povo e um prenúncio de eventos futuros, como o batismo e a entrada na terra prometida. Vamos para o Evangelho, depois vamos ver o que essas leituras têm em comum. Gente, mas eu tô adorando hoje essa luz. Nossa, minha pele tá ótima. Mudando totalmente de assunto, né, gente? Quem que já pegou uma gripe aí, minha gente, esse tempo assim? Então, minha gente, depois... Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 38 ao 42, diz o seguinte: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Quem me dera ouvisse hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribá. Ou Meriba, não tem acento, minha gente, no bar, tá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é o maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão, palavra da salvação, nosso Jesus Cristo. É maravilhoso, né, minha gente? Vamos para a explicação bíblica. Lembrando, o nosso estudo sempre vai ser dividido em 3 partes. Primeira parte, leitura da palavra na liturgia. Segunda parte, leitura na Bíblia que é mais fidedigna a Torá. E também a última parte, tá? Que é o catecismo. Então, partimos agora para a explicação do Evangelho.
Então, minha gente, bora para a explicação do Evangelho. Lá no capítulo 12, no versículo 38, diz o seguinte. Minha gente, vamos lá então para o capítulo 12 de Mateus, versículo 38. Os líderes judeus já tinham testemunhado vários milagres de Jesus. Então, no versículo 39 ao 40, a palavra adúltera refere-se ao adultério espiritual dos escribas e fariseus revelado por sua rejeição a Jesus. A menção do sinal do profeta Jonas é a primeira predição explícita de Jesus em Mateus a respeito de sua morte. Jonas esteve quase morto por 3 dias e 3 noites. Você pode ver em Jonas capítulo 1, do versículo 17. Sua oração comparou sua experiência a uma estada na sepultura. Deste modo, a experiência de Jonas era análoga à experiência de Jesus, de ficar sepultado por 3 dias. Uma vez que a ressurreição de Jesus ocorreu no domingo, alguns têm argumentado que a referência aos 3 dias e 3 noites requer uma crucificação na quinta ou na quarta-feira. Porém, 1 Samuel capítulo 30, versículo 12 ao 13, sugere que 3 dias e 3 noites podia ser uma expressão idiomática para um período de tempo que cobria todo um dia e partes de outros 2. Assim, o sepultamento de Jesus na sexta-feira e sua ressurreição na manhã seguinte de domingo conta como 3 dias. Lá no versículo 41 ao 42, os nivitas e a rainha de Sabá eram gentios, pagãos, que se arrependeram e buscaram a verdade. Jesus é maior que Jonas e Salomão, a quem estes pagãos ouviram e obedeceram. Eu não vou falar o 40 do 43 ao 45, porque provavelmente vai estar na leitura. Deixa eu ver. Vai estar na leitura de terça-feira. Senão eu até posso falar. É João que vai estar. Mas eu vou ver outra da quarta, porque vai pular pra quarta, quer ver? É do 13 na quarta. Então dá pra falar. Porque no 13 a gente não vai chegar a falar no 13, não. Então eu vou ler aqui. Do 43 ao 45 não tem na palavra, mas é bom a gente aprender, né, gente? As palavras, assim também há de acontecer a esta geração perversa. Mostram que esta argumentação funcionava como uma parábola. Jesus expulsa espíritos malignos de pessoas atormentadas, mas os líderes judeus as desencorajam de aceitar a ajuda e o governo de Deus por meio da pessoa de Jesus. Isto as deixa vazias e vulneráveis a um mal ainda maior. Assim como acontece hoje, minha gente. O que somos nós sem Jesus, minha gente? A gente não tem motivação para nada na vida, se não tiver Jesus no coração. Foi lá no 48 ou 50, que aí vai finalizar, diz o seguinte: Jesus prezou seu relacionamento espiritual com seus discípulos acima de seu relacionamento físico com sua família. Mais tarde, tendo a fé raiada em seu coração, os membros de sua família entenderam e adotaram este sistema de valor. Aqui é quando ele falou, né, minha gente, que a família dele não era mãe nem nada, mas que todo aquele que obedecesse às leis dele. Mas ele não estava, como já falamos antes, ele não estava dizendo que Maria não era mãe dele, nem estava sendo filho ingrato, até porque ele estaria pecando, né, se fosse isso. Não era isso. Então, vamos agora para a explicação na Bíblia, na catecismo, minha gente. Mas bora que bora. Então, vamos para gravar aí na mente os temas. O pedido de sinal. Quantos de nós, né, esses dias eu ouvi um padre, que eu gosto muito, inclusive,
E ele estava falando, né, que o ser humano, eu não tô pregando não, minha gente, eu só vou dar um exemplo, né, que eu achei muito interessante, muito interessante. E ele disse o seguinte, que o ser humano, ele espera coisas extraordinárias de Deus, né, como milagres, sinais, né, que Deus possa mostrar para que o ser humano possa acreditar. E é um grande erro, né, a pessoa pensar que que Deus, desculpa, que Deus vai se mostrar assim, né, extraordinariamente falando. Deus vai se mostrar, mas não no extraordinário, mas no ordinário, no comum, né, através de quê? De pessoas, né, porque é assim que Deus trabalha, né, é assim que Deus se mostra presente, através de nós mesmos, das pessoas da humanidade. Então, nas coisas simples é que você vai ver Deus, enquanto você trata um irmão que você já conhece há muito tempo, trata os seus familiares, trata sua mãe, seu pai, a forma que você cuida do seu lar, com dedicação, né? Fazendo realmente para Deus tudo que você faz, com capricho, com sabedoria, com tranquilidade, com seu pensamento em Jesus Cristo. Isso sim é o ordinário, né? E é aí que Deus vai se mostrar para você. É aí que você deve esperar. Porém, para isso você precisa ter um coração humilde. Você sempre vai ter sim sinais de Nosso Senhor, porque Ele nunca deixou de estar presente entre nós. Mas aquele que tem um coração bom, um coração cheio de compaixão, de amor, ele vai ver Deus em tudo. Né? Em tudo ele vai ver Deus. Até nas piores tragédias, ele vai ver Deus. Né? Vai ver como alguns livramentos. Sempre ele vai ver assim. Então, minha gente, vamos lá. No sinal de Jonas, eu gostaria de falar isso para vocês. Porque muitos de nós, mesmo há anos já na igreja, né? Ou na sua vida religiosa, esperam sinais miraculosos, né? Mas ou pedem, né? Isso não vem do nosso pedido, vem de Deus, da vontade de Deus. Vamos continuar. O sinal de Jonas. Jesus se refere à história de Jonas como um tipo simbólico de sua própria morte e ressurreição. Assim como Jonas foi engolido pela baleia e depois libertado, Jesus passará 3 dias no túmulo e ressuscitará. A mansão dos mortos ele foi, né? A geração má e adúltera. Jesus critica a incredulidade e a falta de fé dos fariseus, que mesmo diante de seus milagres e ensinamentos, buscam um sinal adicional, como se ele não fosse suficiente. A condenação da geração. Jesus afirma que os ninivitas e a rainha de Sabá, que buscaram Salomão, né, buscaram por sabedoria em Salomão, se arrependeram, serão testemunhas contra a geração atual que rejeita o Filho de Deus. A superioridade em Jesus. A superioridade de Jesus. Jesus se declara maior do que Jonas e Salomão, mostrando que sua mensagem e sua pessoa são superiores às figuras do Antigo Testamento. Jesus aqui está dizendo que a sua morte e a ressurreição são o verdadeiro sinal e que a incredulidade dos fariseus é uma rejeição da verdade que será condenada no juízo final, né, no dia do juízo. Vamos lá. Esperamos às vezes tantos sinais, que a graça aconteça, ou pedimos tantos sinais, que às vezes a gente nem percebe. Já observou que estamos constantemente querendo alguma coisa, né, de Deus? Sempre estamos pedindo, e se Deus não dá, a gente cobra, né? Então, a gente sempre está querendo ditar, né, como é que Deus faria, como que Ele deve agir em nossas vidas. Precisamos nos lembrar de que não é assim que funciona. Deus não se limita à nossa pequenez. Ele se faz um de nós, se faz pequeno, mas não se limita à nossa razão. É pretensioso demais querer que Deus faça
como queremos que seja. Por isso, Jesus diz que não serão dados sinais. Os sinais já estão aí, gritando para a nossa atenção. E por egoísmo, não os enxergamos. Existe maior sinal do que o amor de Deus por nós. Sua cruz já não é o sinal de que precisávamos para ter a salvação eterna. Precisamos deixar Deus ser Deus. Se quisermos conduzir suas ações, não permitiremos que Ele nos surpreenda. E, com certeza, as surpresas de Deus são o que nos basta para a felicidade. Tua graça me basta, tua fé me sustenta. Essa voz aqui cantando, Deus o livre, né, minha gente? Crê, Deus, Pai, misericórdia. Minha gente, esta é a palavra do dia. Orem para mim, para que essa minha garganta melhore, minha gente, tá? Mas vou seguir igual. Paciência, minha gente. Quem quiser vai escutar. Quem não quiser, minha gente, espero melhorar minha voz. Ou pode também ver as homilias que vários padres fazem. Não é não? Então, ó, por aqui hoje deu. Desejo a vocês uma excelente semana com a presença de Deus, nosso Senhor. Sagrado coração de Jesus, fazei de nós, fazei do meu coração um ansio humilde feito o vosso. Também peço para vocês que assistem esses vídeos, né? Jesus Cristo com certeza agradece. Minha gente, shalom, shalom. A paz seja com vocês. Amém.